Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Dr. António Bruxado Correia, Sr. Dr. José Bernardo, obrigado pelos vossos esclarecimentos até ao momento. Eu vou focar-me sobretudo aqui nas questões das necessidades de capital e começava por dizer o seguinte: a resolução foi feita, e começando pelo princípio, aqui o princípio para nós para mim, neste caso, é a questão da resolução. Foi feita durante um fim de semana e durante esse fim de semana entendeu-se que as necessidades de capitais suficientes para cumprir os rácios de capital seriam na ordem dos 4,9 mil milhões de euros, e foi esse dinheiro que lá foi colocado. E, entretanto, a PwC, portanto, fez aqui a análise do balanço inicial e chegou ao fim com necessidades de capital inferiores àquelas que foram identificadas no fim de semana da resolução. Desde logo, e também porque aconteceram algumas coisas durante o período dos vossos trabalhos, que terá sido de agosto ao início de dezembro. Desde logo a questão do BESA, que estava inicialmente a 100% imparizado nas contas do Banco de Portugal e que, entretanto, foi aqui obtido um acordo e houve aqui uma perspectiva de recebimento de 660 milhões de euros, e isso beneficiou. A PwC fez aqui também ajustamentos na desvalorização da carteira de clientes na ordem de 1,2 mil milhões de euros, na carteira de imóveis de 759 milhões de euros e de outros ativos em termos líquidos, ativos e passivos, de 224 milhões de euros. Por outro lado, houve aqui uma recuperação de 1,2 mil milhões de euros em ativos por impostos correntes e diferidos, que acabou por beneficiar estas necessidades, estes rácios, se bem que este cálculo pode ser, digamos, mais polémico, mais subjetivo, e ao longo do tempo, ao longo dos anos, o novo banco foi aumentando este valor, ao ponto depois também o BCE ter criticado esse aumento, mas já estávamos a falar quase no dobro deste montante, portanto seriam valores menos razoáveis que este. Ainda assim, isto faz com que, e também tendo em conta aqui alguns ajustamentos de perímetro que o Banco de Portugal também o fez, faz com que o rácio de capital, que inicialmente se julgava de 9,2%, fosse de 10,3% no momento da abertura, portanto, no balanço de abertura, sendo que o rácio mínimo exigido era de 8%, havia aqui uma folga, digamos, maior do que aquela que se entendia que existia até ao momento. E tendo fechado o ano, portanto, vocês terminaram o vosso trabalho já perto do final do ano, mas fechou o ano já com 9,5%, tendo em conta tudo o que aconteceu durante o resto do ano, nomeadamente as imparidades que foram registadas até ao final. Por isso, gostava que validassem se este raciocínio se está correto, porque, pronto, tem-se criado aqui uma ideia de que o capital que lá foi injetado inicialmente não era o necessário. E eu, no meu entender, a bem das contas públicas e também a bem dos contribuintes, foi o mínimo que era o suficiente para se cumprir com os rácios exigidos e que ao longo do tempo se veio a provar que de facto era suficiente, não só por tudo aquilo que aconteceu, porque o novo banco sempre cumpriu os rácios, mas também porque o Banco de Portugal sempre tomou medidas, nomeadamente ajustes do perímetro, quer em 2014, quer em 2015. Em 2015, com a retransmissão de obrigações com impacto na ordem dos 2 mil milhões de euros, e em 2014, com impacto na ordem dos 574 milhões de euros, nomeadamente da operação da Oak Finance do Luxemburgo. Associado a isto, eu gostava que nos explicassem como é que foram evoluindo as exigências de capital ao longo do tempo, nomeadamente de 2014 até 2017 e, em particular, tendo em conta o Pilar 2. Gostava que nos explicasse o que é que foi acontecendo em cada um dos anos, portanto, 2014, 15, 16 e 17, e em que medida é que o Pilar 2 influencia, portanto, tem esta discricionalidade de banco para banco, qual foi o impacto que isto teve no novo banco. Uma outra questão que tem a ver com um tema que também já temos, digamos, havia aqui alguma dúvida que eu penso
que esteja a começar a ficar esclarecido, e o meu tempo está a terminar, mas vou procurar acelerar, que tem a ver com os diferentes valores de exposição encontrados no vosso balanço de abertura, no exercício que fizeram para a terminação do balanço de abertura e também no exercício que a EY fez, penso que com referência a meio 5, 6 meses ou 4 meses depois, com diferenças bastante grandes. Eu penso que na maior parte dos casos se justifica pela questão do perímetro, e penso que ainda há pouco foi isso que nos foi transmitido, nomeadamente no caso da Martifero, para o Valor e outros grandes grupos, mas há aqui um caso que eu julgo existir uma explicação adicional, que é o caso do ongoing, em que a diferença para aquilo que vocês determinaram da exposição e aquilo que a UI determinou é brutal, que eu julgo que terá a ver aqui com a liquidação de uma operação de CDS que aconteceu em agosto de 2014, portanto, já depois da referência ao vosso trabalho, que era no início de agosto, e gostava que nos explicassem isto, por favor, em que medida é que isto impactou também na exposição do novo banco a este grupo. E muito obrigado.